E aliás, eu fiquei procurando a gente aqui Não tem. e não achei. Deve ter tido algum problema na gráfica. Não, diagramados, Bezzi. Hoje estamos aqui com Felipe Vilicic. Obrigado pela presença, cara. Mais um parceiro de barba. Isso que eu ia falar. Quando eu conheci o Felipe, ele não tinha esse kit todo, não. Acho que ele me viu e falou, ó, tá dando certo pra ele, talvez dê certo pra mim também. Efeito da era hipster, né? Efeito da era hipster. E aí, Felipe, tudo bem, cara? Tudo bem, cara, valeu. Valeu pelo convite aqui, pelo interesse pelo livro. Felipe, pra quem não conhece, Felipe é jornalista, trabalha na Veja, né? Ih! Com passagem por mais... Em que lugares, assim, já escreveu, cara? Eu já escrevi pra Playboy, eu já escrevi pro Estadão, pra Veja São Paulo. E também isso em lugares fixos, né? Mas eu já fiz outras coisas, como pra Super Interessante, outros lugares também. Então tem uma boa bagagem. E aí tá lançando um livro, né? O livro O Clube dos Youtubers, que conta um Muito pouquinho bom. aí sobre o desenvolvimento dessa área aqui no Brasil, que é uma área que só cresce, né, cara? É assim, é impressionante o fenômeno. Os caras são os novos rockstar mesmo, né? Sim, é o que eu defendo, vamos dizer assim, aqui no livro. O livro, ele mostra que o Brasil, em especial, ele foi tomado por isso aí, né? Então, quando você pensa que o negócio surgiu nos Estados Unidos, mas quando você vai lá para os Estados Unidos e fala de youtubers e tal, a galera ainda não é tão envolvida quanto aqui. Eu fui lá, inclusive, pro livro, eu visitei o YouTube em São Bruno, que é a sede, falei com alguns youtubers americanos, me pergunto se tem algum aqui, nenhum. Aqui é só sobre o brasileiro. Brasil, que é um lugar onde realmente o efeito foi monstruoso, mexeu com política, mexeu com a formação moral dos jovens, educação dos jovens. Totalmente. Então a influência social do YouTube no Brasil é maior que em outros lugares, você acredita? Eu acredito que sim. De público a gente é o segundo maior, né? Tá. Às vezes a gente tá em terceiro, às vezes a gente tá em segundo. Mas então, quer dizer, de público, de mercado, já é o segundo maior. De anunciantes, tudo isso aí. De youtubers grandes, a gente tem o quinto maior, que é o Felipe Neto. O Whindersson, acho que agora tá em terceiro. Condzilla, né? O Condzilla ele não é considerado individual, mas Sim, é a mesma coisa, é ele um é gigante. canal, né, gigante. A última vez que eu vi era 55 milhões, né? Ele é tipo a Vivo, nossa, né? O cara é gigante. Só que eles também têm um efeito social enorme. A gente tem youtuber que virou deputado, né? Que usou o YouTube pra virar deputado. Cara, é impressionante. A gente tem mais do que um deputado que era youtuber. Tem o Luiz Miranda USA, temos o Mamãe Falei, temos a Joyce Hassel, não dá pra citá-la também. E provavelmente na próxima eleição outros virão, né? E outros que usaram, né? O MBL usou o YouTube É verdade, pra isso, pra crescer, pra aparecer. E quando você pensa, até o nosso presidente, né, usa essas coisas, os canais sociais. Ou usam terceiros também pra promovê-lo, né? Como Como o Olavo, Nando tá. Moura, Bernardo Kister. Isso aí. Então olha o efeito que teve na nossa sociedade. Então, o livro, eu revelo várias coisas dos youtubers. Eu falei com mais de 100. Mais de 100 youtubers. E aliás, eu fiquei procurando a gente aqui Não tem. e não achei. Deve ter tido algum problema na gráfica. Ou seria um próximo livro de youtubers da terceira idade. Teve um problema na linha histórica, né? Porque você começou a fazer esse livro, uma pesquisa de 2015, que ela começa. 2015. A gente nem tinha o canal em 2015. Nosso verdade, canal é verdade. começa aí em 2017, né? Obrigado. É por isso que vocês não estão aqui, porque eu acompanhei desde 2015. A gente não tem que estar mesmo. Aí no próximo, quem sabe, no próximo. A gente ainda é muito Copa Kaiser pra estar aqui, que é só série A e B. Saiba como a Galan6 vai conquistar o YouTube do seu bairro até o fim desse vídeo. Você citou o Felipe Neto, você andou com ele, viajou com ele, foi pra Netolândia, Neto... Entrou na banheira de Nutella? Eu vi onde falaram que foi. Sério, Foi ele. um momento histórico, Tive né? que cortar você porque você levantou a bola. Né? Eu vi onde era lá. Não, ele acompanhei por alguns dias e ele foi muito legal. É impressionante a trajetória dele mesmo. Assim como é de outros que estão aqui, né? O Whindersson Nunes, estão todos do Porta dos Fundos, né? Os sócios, né? O Porchat, o Gregório, o Kibe, né? O Antônio Tabê. Mas do Felipe, eu fui com ele em shows, eu vi a casa dele, visitei mais de uma vez, visitei algumas vezes lá. Tive vários papos com ele sobre vários assuntos. Atenção, que é a responsabilidade, porque as pessoas veem o bônus da coisa. Então a galera vê, pô, né, o cara famoso e tal. Ele tá sendo sincero com relação a toda essa parte política, ou não? Porque no canal dele ele continua fazendo os conteúdos family friendly dele, né, pros adolescentes e crianças, mas nas redes sociais ele virou um porta-voz, assim, né, quase
fase da extrema esquerda, que agora a gente não é mais esquerda. Né? Extrema esquerda, estão falando. Extrema esquerda pros dois, né? Não, a extrema esquerda é o Pedro Cardoso. Pra Janaína Pascoal, né? Por exemplo. É comparação. Assim. Ele é um cara preocupado mesmo com o que tá acontecendo, pelo que você conheceu ele assim. Como jornalista, eu gosto de relatar a história dos outros, né? Então, o que eu faço no livro não é ficar julgando. Agora, independente disso, assim, eu mostro esse mundo de uma maneira bem de observador no livro. O livro é o que eu procuro fazer. E quando eu observei, né, o Felipe Neto, por exemplo, nesses dias todos, eu vi sinceridade. Agora, é treinado para 1 hora. Quando você acompanha a pessoa durante dias, a pessoa se solta, é transparente. Claro. Então, as respostas dele que estão aqui, eu realmente acho que eu vejo muita sinceridade. Eu pergunto para ele sobre sinceridade, eu pergunto por que ele entrou nessa, por que ele fala de política agora, por que no canal dele não tem política e ele fala de política no Twitter. O que ele quer com isso? Eu pergunto até se ele tem objetivo político. Ele fala aqui, por exemplo, de Tabata Amaral, que ele tem alguma proximidade. Ele diz que não quer se candidatar a nada, nunca, mas eu vi muita sinceridade mesmo, assim. Até porque, a gente até papiou disso aqui nos bastidores, vamos contar, o que ele teria a ganhar com isso? Ele tem perdido Tem mais a muito, perder né? do que ganhar, né? Parece que assim, na verdade, ele só tá se posicionando como um senso de responsabilidade pro momento, talvez. Pra ele não ser cobrado de ser omisso, pode ser também? Pode também, ser. né? Além de tudo, pode ser isso também. Não, e ele se sente afetado, né? Como brasileiro e com as pessoas que ele convive. E ele mora no Rio, né? Que é um estado que tá, assim, caindo aos pedaços, né? E é uma voz pública enorme. Hoje, ele era o mais influente entre os jovens no Brasil. É uma baita responsabilidade, na verdade. E ele, me parece que comprou essa responsabilidade porque ele julga como correto. É o que eu mostro aqui. E ele é uma pessoa que foi alvo, assim, de muita gente, né? Não só agora da milícia, dos políticos, mas das mães, né? Assim, as mães reclamavam e ainda reclamam, né? Os adultos, em geral, antes do Felipe fazer essa virada, assim, o pessoal ficava criticando ele, e aí você viu, assim, depois das eleições, o pessoal dizendo, quem diria que um dia eu iria concordar com o Felipe Neto, sempre o pessoal retweetando as coisas assim, né? Então, ele passou por várias fases, E a gente né? cresceu, por exemplo, eu cresci vendo Sérgio Malandro. Será que era pior que o Felipe Neto? Eu cresci vendo Alborguete. Ratinho. E hoje ele é o presidente, o Alborguete. Datena. As pessoas não souberam, acho que separar, às vezes, a função do cara no YouTube, alguém que já tá desde 2010, da figura que ele é. Sim. Que aí, quando ele resolveu se posicionar, ele mostrou mais quem ele é. No YouTube, ele mostrava uma outra coisa. E aí você viu, assim, transformações em 4 anos, e não fica só restrito ao Felipe Neto. Não, pelo contrário. O é um Whindersson se capítulo. construiu completamente por conta da Luísa, principalmente, né? Depois do namoro, ele virou um cara mais consciente para pautas identitárias. O próprio Cauê tinha uma questão que depois ele foi cobrado por causa de posts no Twitter e ele pediu desculpa sobre aquele passado dele. Então, assim, a evolução dos youtubers, ela, pelo menos em parte, ela acompanha a evolução do país também, né? Nesse sentido, assim. E é um Você vê muita gente amadurecimento mudando, também né? deles, né? Se hoje um youtuber desses de 2010 tem 30 e poucos anos, ele tinha 20 e poucos anos. Sim. Imagina você com 20 e poucos anos, falando com, do nada, 10 milhões de pessoas. Você tem 19 anos, alguns tinham 19. Aí, de repente, 10 milhões de pessoas querem saber o que você fala. Não, eu falo, né, muita bobagem, né? Então, teve um amadurecimento deles também. Né? Não todos, vão combinar. Não, verdade. eu falei parcialmente. Parcialmente, Claro que... Tem os olhos da vida, né? Umas coisas assim. Tem uns bem e que fizeram besteiras bem maiores. Né? Tem Bem os que mais são controlados, convictos, né? Também tem uns que gostam de ser assim, convicto e pronto. Mas alguns evoluíram e tal, e eu acho que esse amadurecimento fez parte. Alguns se descobriram também, de verdade, assim, porque o Felipe é um cara que já falou várias vezes que antes ele era homofóbico. Sim. Ele já falou várias vezes, antes eu era homofóbico, eu tinha umas piadas machistas. Ele já falou, eu falava besteira pra cacete. As pessoas evoluem de verdade. Ainda Você pode bem. não acreditar, mas isso acontece. E tem Não é pessoas com que todo mundo. evoluem também. É verdade. Tem países que evoluem. Sim, é verdade. Há pouquíssimo tempo era vergonha pro jornalista ser youtuber. Nossa, youtuber, isso aí, coisa de molecagem e tal. E a gente viu isso, o público ficando mais velho também, né? Sim. Você percebeu, assim, que... E você que faz muitas matérias ali na Veja sobre comportamento das redes sociais, que o YouTube foi também invadido, assim, por uma galera com mais de 30, 40... Tem dois efeitos, né? Lá, quando estoura o YouTube, sei lá, 2010, né? Quando estoura, ainda mais aqui no Brasil. Você tem alguns youtubers que ainda estão aí, vários, que são muito grandes. Cauê Moura, Rafinha Bastos, PC Siqueira. Esses amadureceram com o YouTube. Sim. Então, eles tinham pouca idade, ficavam falando de fenômeno teen, sabe? Ficavam falando das agulhas de ser adolescente. E aí eles foram falando de coisas cada vez mais velhas, principalmente que a maioria começou como vlogger. Então eles começaram a mudar o assunto, mudar o tema, e
YouTube começou a mudar com eles. Os grandes protagonistas do YouTube são os YouTubers. O YouTube, é isso que eu ia chegar. Tem a escola de YouTube? Tem. Ok. Agora, vê se os grandes mesmo surgiram lá. Não. Você pega, tipo, o fenômeno mundial, que é o PewDiePie lá, do sueco. Sim. O canal dele é praticamente um fenômeno sem igual. E o cara tá lá falando de game da forma dele. De vez em quando fala um pouco de antissemitismo, racismo. O Cauê fez o formato que é a cara dele. O Whindersson Resident Evil também. é outra coisa. O Whindersson é outra coisa. Você vê que ele não tem padrão. Não tem embalagens. E não tem mesmo, né? Assim, tem pra você chegar num certo estágio, que é o que dá pra ver Sim. naquela escola de YouTubers e tal. Mas além daquilo, É. aí tem um Mas tempero. esses fenômenos espontâneos são todos espontâneos mesmo. E são os maiores. Mesmo. E são os maiores. Depois profissionalizou, né? Eles são espontâneos, Claro. depois eles super profissionalizam. Uhum. Vários deles, desses grandes, tem mais de 100 Tem funcionários. roteirista, editor, produtor, Uma iluminador. casa só pra fazer filmes, Aham. só pra fazer os Os vídeos. caras viram uma espécie de produtora É uma mesmo produtora de de conteúdo. conteúdo. Né? Investe em outras coisas, startup, várias coisas, marcas. Aham. Então eles viram, mas no começo, completamente espontâneo. E aí o YouTube amadureceu com eles. E aí o público amadureceu junto, porque afinal, se você via 10 anos, agora você tá mais velho também, né? E também tem a questão dos fenômenos que estão restritos ao YouTube também, né? A gente citou aqui o terraplanismo. Se chegar num bar aqui na rua, você citar isso, ninguém vai saber do que você tá falando. Olha, mas tá saindo do YouTube, vários deles. Aham. Porque, por exemplo, o terraplanismo, como é que era aquela Datafolha que mostrou quantos brasileiros, acho que 7% acreditavam em terraplanismo? Tem isso? Tem no Datafolha. 7%? Puxa aí, para um pouquinho, vamos ver aí, ó, Datafolha, acho que 7%. Estados Unidos também tem uma coisa gigantesca, assim. A gente copia tudo de pior que vem de lá, né? Porque É. o terraplanismo é isso. Vem de lá, Mas tem muita coisa legal no Brasil. Não, também. não, Inclusive sim, no sim. YouTube. Não, vários. sim, tô dizendo assim, que a gente copia muito rápido as coisas ruins É, de lá. E isso é uma delas, que é um delas. fenômeno tipicamente norte-americano. Essa Sim. discussão. Sim, sim. Depois ela se amplia pro Brasil, pra Europa e tudo Sim. mais. Agora pensa que do mesmo lugar que veio o terra plana, 7%. 7% é isso. Lembrei Os de brasileiros vocês. afirmam que a A gente Terra é tem plana. 200 milhões, vamos arredondar aqui, dá, Dá quase uma soma de 20 humanos. milhões. Quase 20 milhões de pessoas. 17 Muita milhões, mais ou coisa. menos. Muita é coisa. isso. É muita coisa. É muita É muita coisa. E aí imagina que. Nossa Senhora. E a antivacina, antivacinação, isso aí o YouTube espalhou muito. Mas ao mesmo tempo que você tem esse tipo de fenômeno obscuro, não tem o que falar, né? Esse que merecia o pior prêmio Ig Nobel possível, vamos dizer assim, né? Então. Ganhou a presidência do Brasil. Olha o prêmio do cara. Mas ao mesmo tempo que você tem isso, você tem a Lineker, a Juju, você tem o Felipe agora se manifestando, como vocês falaram dele, você tem o Whindersson se desconstruindo num processo que foi exibido, que até mostra aqui, teve uma época que ele era acusado de incentivar a cultura do estupro. Isso deu várias repercussões pra ele nos bastidores, eu conto aqui, inclusive de negócios e tal. Mas o cara que era acusado disso se desconstruiu e virou hoje uma voz de progressistas. Sim. Então você tem o YouTube como um reflexo do mundo real. Vamos ver o que você pode falar de uma certa mulher que também foi youtuber e hoje está lá no Congresso Nacional, que foi sua ex-colega de trabalho, Joyce Hasselman. Felipe que trabalha na Veja, não é todo mundo ali que trabalha na Veja que é a Joyce Hasselman, muito pelo contrário, né? O Felipe fez uma pesquisa de 5 anos aqui, entendeu? É verdade, não tem nada aqui, não tem copy, não tem absolutamente nada. São histórias que ele viu, viveu e conta aqui, né? Aí voltando, agora Joyce eu fugi, Hasselman. eu tava fugindo. Nossa, vai falar! o drible aqui, Vai ó. falar! Não, mas é um fenômeno também. É um É um fenômeno. fenômeno do Vamos YouTube. analisar como YouTube. Ah, sim, como sim. vídeos. Não, a ideia é essa. Você conviveu com ela, né? Convivi com ela na mesma redação. O que eu posso dizer? Ela usou como uma arma potente as mídias sociais, o YouTube. E a Veja na época, E né? ela usou Inclusive tudo. fazendo vídeo na Veja, né? É. O que é algo interessante se a gente for analisar do ponto de vista técnico mesmo, assim. Que é levar o vídeo pra dentro da redação também, né? Sim. E ela usou muito É. isso pra vender a própria imagem, Mas de né? maneira ideológica, né? Sim. Então, porque assim, ela teve um fim político, óbvio, porque ela foi eleita. Então a gente não precisa ficar aqui pode ser prefeita, dizem que quer se candidatar. Então vamos ser direto ao ponto. Ela teve um fim político. Se você acha que tá ruim, pode piorar. Educação seria tudo. YouTube pode ajudar, viu? Aliás, eu falo disso aqui. Sim. Tem o Rafael Procópio, do Matemática Rio, o Ives, do Física Total, eles são professores. É no uma YouTube. plataforma assim que... Tem educação política no YouTube agora, educação criativa, que inclusive eu conto aqui que o Felipe Neto tá querendo ir pra essa área, até educação criativa. Ele falou já no Twitter sobre isso. Falou, a Joyce, ela soube usar essas armas, inegavelmente. Pode achar que é por motivo ruim, por motivo que for, mas ela soube usar essas armas, dava pra ver que ela estava fazendo isso a todo momento, ela sabia
sabia se arquitetar, ela soube notar uma ideologia. Hackear aquela linguagem, Hackear, você falou bem, hackear. Ela soube hackear uma linguagem e transpor isso pra realidade. Ela hackeou a realidade usando o YouTube e tal. E ela usou isso pra fins ideológicos, pra fins... E isso eu tô falando, é uma análise até quase óbvia, mas é que muita gente não vê. Acha que tem... Não, mas é óbvio isso. É óbvio pra ver a trajetória dela. Você pode concordar com ela, quem tá vendo aí. Não tô nem julgando se você concorda ou não com ela, mas ela usou essas armas pra influenciar muita gente. Por exemplo, teve alguns escândalos com ela de cópia, teve alguns escândalos de coisas que ela não apurou. Dava pra ver depois, quando ela foi eleita, que ela usou uma trajetória pra ser eleita, que é o que todo político faz. E o que a gente Independente do imaginava, espectro, pelo menos eu, tenho certeza que vocês também, acabou. Depois que ela foi descoberta, que foi todos os processos, a gente que é jornalista, a gente só tem o quê? Tem o nosso nome, né? Sim. Se o nosso nome estiver ali no lixo, acabou, cara. Vai fazer outra coisa. Ela se reinventou, abre né? um bar, abre Ela não se sei... inventou, né? Vira youtuber, sei lá, A qualquer grande coisa. dúvida é se ela se reinventou ou se ela só seguiu o caminho. Seguiu caminhar. E não foi um problema, né? Na trajetória dela. Hoje não incrível precisa, isso, não dá pra né? saber o que ela acha. A gente tem que perguntar pra ela. Se ela quiser ser entrevistada, de novo, eu sou jornalista. Eu gosto de entrevistar pessoas. Se quiser ser entrevistada, vamos lá, a gente entrevista ela, vê. Aqui não. A Joyce mostra como vários youtubers, eles têm muita responsabilidade no ombro agora. Porque eles podem virar político, eles podem influenciar o governo, influenciar a presidência. Influencia, né, cara? Influencia. A gente vê diariamente aí que influencia tanto pro bem quanto pro mal, cara. Sim. Então é uma responsabilidade porque o criador de conteúdo hoje nessa plataforma aqui, ele é uma pequena emissora, né? Ele é uma pequena emissora, ele tá fazendo um barulho na internet, na mídia tradicional. É um papel e que era vai restrito continuar maior. só à imprensa, né? E é bom as pessoas terem consciência disso, porque o que ocorre é que muitos não têm essa consciência e acham que aquele cara tá falando a verdade. De esquerda ou de direita? Sim. O cara que vê o Olavo, ele pode achar que ele tá falando a verdade sem ir pesquisar, ter um critério ao ver. É a mesma coisa, cara, que vê qualquer um outro. Então é legal você ter uma consciência de que existe um espectro ideológico enorme na sociedade e que seria legal numa democracia a gente aceitar vários espectros sem reprimir ninguém pela etnia, pela orientação sexual. Isso é democracia, isso é vamos conviver, vamos dialogar, e falta diálogo muito com o YouTube. O YouTube, usado como armas por muitos políticos de esquerda ou de direita, né? A Joyce usou como arma, radicalizou a população de uma maneira que aí as pessoas não querem nem saber mais de fatos, querem saber de fofocas, né? Não quer saber mais de pesquisar sobre ideologia, ler, se informar, quer saber de alguém gritando lá. O cara vê teve uma vez que um cara chegou e falou assim pra mim: não, olha, o que você tá falando é uma bobagem tremenda. Não era de Darwin não falava dessa coisa. Ele era criacionista, uma coisa assim. Não, onde você tirou isso? Eu vi aqui esse vídeo, um vídeo de 1 minuto do YouTube. Não, mas Eu falei pro cara, cara, eu li a origem das espécies. É que antigamente, pensando assim, a gente culpava o editor do jornal, da TV, ou o diretor, ou o dono da emissora. Hoje em dia todo mundo é uma emissora, como ele falou. Então você pode falar as Cadê a merdas que você responsabilidade? quiser. Você perde um pouco o filtro, né, É. cara? Por mais que às vezes as pessoas criticavam uma determinada emissora, uma editora e tudo mais, ainda existia um filtro que, assim, você pode dar o direcionamento que você quer pra abordar determinada matéria, mas, assim, a maioria das editoras e emissoras não podem, por exemplo, passar a fake news pura que é passada no YouTube, por exemplo. Que é uma concessão pública até, né? Não, tá vários poderia, problemas legais, tá sim. vendo? Se você como mídia defender que a Terra é plana, vai ter vários problemas. Mas vários problemas. Agora, se você chegar aqui e falar que a Terra é plana, que o mar é feito de marshmallow e que, cara, que vulcões, na verdade, é um deus que tá lá Que a jogando... Pepsi é adoçada com feto humano. Que a Pepsi é adoçada com feto humano, é bom resgatar essa. vamos Cigarro combinar. faz bem, Que cigarro não dá cigarro câncer. faz bem, que não é pra vacinar suas crianças. Se você fala Isso já fez um estrago social já, né, cara? Isso já tem um Lógico efeito que tem um estrago social. assim. E é lógico que vai contra a democracia isso. Porque é você usar a sua liberdade de expressão pra atentar contra princípios democráticos, pra você usar pessoas pra um fim que parece escuso. O YouTube tem um algoritmo que as pessoas reclamam muito também, principalmente um pessoal que tá produzindo conteúdo político e filosófico, e aí eu boto a mão no fogo, porque não são pessoas que estão transmitindo fake news, eles estão transmitindo opiniões ou análises de escritores, e que dentro do algoritmo do YouTube ele cai pra não remunerar. O Castanhari, ele deu exemplo uma vez que ele usou, eu não lembro quanto, mas era um trechinho de alguns segundos Da BBC. Da BBC, um documentário da BBC sobre a Segunda Guerra, não era isso? Sim. Até
escrevi sobre no meu blog da Veja. Ele fala disso, acho que no Twitter, né? Não lembro onde ele reclamou. Foi uma thread, assim, mas que grande, tem a ver com isso que você tá falando, né? E aí o cara usa um negócio de alguns segundos no vídeo incrível desse e não pode monetizar. É algo a ser discutido. Por quê? Porque no jornalismo a gente pode usar umas coisas de 15 segundos, sabia? A gente pode. A gente também é alvo, muitas vezes, disso. Tem vezes que a gente deixa um vídeo, tá num trend absurdo, a gente prefere perder o momento do trend porque... Pra ganhar alguma coisa em cima dele, porque a gente gasta tempo. Eu venho lá da Zona Leste pra cá, a gente gasta tempo, tem equipamento, o Bez também tem tempo, tem filho. Então assim, não dá pra gente colocar o negócio lá e ficar com R$0. E é uma discussão que abrange várias coisas. Porque abrange, de novo, educação, formação de moral. Por quê? Eu lembro que alguns youtubers, né, que eu conversei, estavam muito irritados, porque você não monetizava coisas que eram mais bacanas, tipo do Castanhari, que podia educar e tal. E ao mesmo tempo tinha gente ganhando muita grana fazendo coisa mais banal. Não precisa nem citar não, porque os dois valem. Os dois valem, não é? Sim. O slime vale. É um tipo de entretenimento. Agora tem que valer também o cara falando de filosofia. Sim, tem que valer exatamente. os dois. Tem que valer os dois. Você até me comentou que em algum lugar tá fazendo um sindicato de youtubers. Na Alemanha. E se a gente fizer um sindicato, vamos um dia sem publicar vídeo nenhum no Brasil. A coisa Imagina muda. o que acontece. Porque mudou, com as leis autorais mudou muito, tá um pouco mais, né? Então eles estão, mas cara, também tem que pensar do lado da galera do YouTube. De verdade, assim, eu vi, é um trabalho. Não, a gente sabe. É um baita trabalho A gente difícil. nem reclama muito sobre isso porque a gente sabe. Não, mas vocês têm que reclamar dos erros. A gente está trabalhando para a plataforma, a gente gostaria de uma clareza maior dela, sim. Mas também eu não posso ficar todo dia me lamentando por algo. Sim. E a coisa está se transformando porque é difícil. Então eles estão tentando combater, de novo, vamos repetir, discurso de ódio, terrorismo, coisas como pedofilia. Eles tentam combater coisas graves, né? Tráfico. Agora, se vocês se unem, vocês conseguem reclamar sim de uma regra. Reclamem. Eles vão mudar o algoritmo para combater terrorista. Aí eles começam a barrar imagens que eles acham que é de terrorista. De repente, eles afetaram gente que está criticando terrorismo. Aí eles afetaram jornalistas que falam sobre terrorismo. Eles afetaram o Castanhari, que usa uma imagem que pode conotar terrorismo. Mas ele está, obviamente, mostrando um fato histórico e criticando aquilo. Mas o YouTube ainda ele tem uma dificuldade de balancear as coisas. Ele muda o algoritmo, combate umas atrocidades e de repente combate gente que não deveria combater. Tem que recalibrar. Mas ele só vai recalibrar como? Se movimente. O fã tem que se movimentar e reclamar. Reclama, vai pro Twitter reclamar no @ do YouTube, que eles E sabe que eu falo isso como jornalista? Eu falo porque é pra preservar a liberdade de expressão, porque é um equilíbrio. A repressão, entre aspas, que é uma repressão ao terrorismo, ao nazismo, você reprime isso, né? Tá na lei, tem que reprimir e tal. Agora, às vezes o algoritmo é calculado errado, acaba reprimindo outras coisas, e se ninguém avisar o YouTube não vai fazer nada, porque como é que ele vai saber? Né? Eles estão fazendo o business dele. O YouTubers é outra coisa. É diferente de um gerente comercial, do advogado do YouTube. E cabe a vocês reclamar. Então a gente está construindo junto um mundo novo. Vamos fazer esse mundo da internet direito. Não vamos deixar, de repente, que 7% da população brasileira acredite em terra plana. Perceba que é um mundo novo. Feito pelo Instagram, feito pelos YouTubers. E esse mundo a gente tem que pensar agora como ele vai ser. Para daqui 20 anos ele não virar uma coisa que a gente não queria. Incontrolável. Às vezes autocrata. Não dá pra saber. Não dá pra... Então, vamos pensar agora. Por isso que eu sou tão fascinado por isso. Escrevo sobre. Por isso que eu tenho livro sobre. Então, eu quero que as pessoas leiam o meu livro pra ler outras coisas. O adolescente vai ler um livro desse, vai ler um livro do Felipe Neto e vai ler outras coisas. Olha que legal. E é importante saber desse fenômeno agora. É por isso que eu quis escrever sobre, contar sobre. Tá na hora. Por isso que eu tô empolgado de falar sobre. E, aliás, falei que eu ia falar aqui, eu também, por um incentivo da editora, eu abri um canal de YouTube, Felipe Velicic. A gente vai deixar na descrição. Deixa aqui. Tem uma entrevista com o Felipe Neto lá, de meia hora. Eu quis fazer jornalismo mesmo. Legal. Então eu coloquei lá meia hora de entrevista, das várias horas que eu fiz com ele, falando sobre todos esses temas sérios. Nada de fofoca. Ele fala do Olavo, do Nando Moura, fala do Bolsonaro. Ele fala de coisas sérias. Porque vamos tentar amadurecer. Tu falou de Olavo, Nando Moura e Bolsonaro. Não são coisas sérias. O tema é. O O tema é sério, né? O conteúdo a gente que tem que não. falar, porque tá sério. muito. Vamos combinar que a coisa tá séria. A coisa tá séria. Eu quero mostrar que é um ambiente que também pode ser maduro, fazer jornalismo no YouTube é essencial. Ainda não tem muito jornalismo no YouTube no Brasil, e isso é essencial. Né? Em outros lugares já mostrou como é essencial. Sem dúvida. Você vê a Vice lá fora, que aqui é muito ainda
incipiente, né? Bem incipiente. Mas lá fora ela virou uma gigante. Depende se você concorda ou não com as coisas deles. Não é à toa que a E o Disney YouTube a ver com o comprou a YouTube. Vice. Sim, não, e toda a história que tem na HBO, a coisa virou, e o YouTube foi essencial. E você se inscreve no nosso canal, comenta, dá seu like, ativa as Do notificações. Felipe E olha, sou fã do canal deles, realmente é um lugar desses que eu falei, vamos falar de assunto sério e tal. Legal. Eles souberam abordar e de uma maneira, digamos que bem YouTube. Assim. É verdade, a gente conseguiu dar esse salto, né? Saíram do jornalismo e fizeram A gente, jornalismo a no gente YouTube. sempre quis ser VJ da MTV, a gente Não conseguiu. conseguiu realizar o sonho através do YouTube. Vocês são VJ do YouTube. VJ do YouTube. Obrigado, Felipe, pela Pô, participação valeu aí. demais, obrigado pelo Valeu. interesse aí no Obrigadão. tema. Valeu demais. A gente vai deixar todos os links do Felipe aqui embaixo. A gente vai terminar com o nosso bordão. Não passarão!